Olá, tudo bem com vocês? Quero aqui trazer uma reflexão baseada numa história que eu ouvi há um tempo atrás que marcou muito a minha vida. A história do lenhador e da raposa. O lenhador era um homem comum que trabalhava todos os dias, saía cedo para o trabalho, voltava à tarde. A sua esposa estava grávida esperando um menino, uma criança. Certo dia ele vai trabalhar como um dia normal e ele encontra uma raposa. Essa raposa está com os pés machucados devido a armadilhas de caçadores, então ele se compadece daquele animal e leva embora para casa. Ele cuida daquele animal em casa, passando curativo, faixas, e a raposa se recupera. Desde então a raposa se torna o animal de estimação daquele lenhador, da sua esposa e daquela criança que haveria de nascer. Passa-se o tempo. A raposa, que era um filhote, acaba crescendo, se tornando um animal grande. O seu filho nasce. Então, a raposa tem um vínculo muito profundo com o filho do lenhador. Com o passar dos dias, os vizinhos começaram a questionar o lenhador, dizendo: lenhador, como você pode deixar o teu filho brincar com essa raposa? A raposa vai comer o seu filho, vai matar o seu filho. Por mais que o lenhador de início dizia: não, jamais, eu criei a raposa, eu criei ela da melhor forma possível, ela não pode me comer o meu filho, ela ama, ela gosta do meu filho. Ele guardava no coração que poderia um dia ou outro acontecer isso que os vizinhos estão dizendo. Então, ele volta para casa pensativo, mas ele não se preocupa, porque mesmo com a mente dele acreditando que aquilo poderia ser uma possibilidade, ele dizia: poxa, eu cuidei dessa raposa, ela não vai fazer isso nunca com meu filho. Amanhece e ele vai trabalhar. Ele volta ao entardecer e quando ele chega em casa, algo surpreendente e triste acontece ao mesmo tempo. Surpreendente porque a raposa vem, abanando o rabinho para chegar no seu dono, o lenhador. Só que agora ela está com a boca cheia de sangue. O pelo dela está com sangue. Então o lenhador percebe que o chão da entrada da casa também está com sangue. E quando o lenhador viu isso, ele não pensou duas vezes. Ele pegou o seu machado e matou a raposa. E ele saiu correndo ao quarto dizendo: meu Deus, o meu filho, será que ele morreu? Aonde está o meu filho? Então ele vai correndo, chega no quarto do filho e o que ele encontra? Ele encontra o filho dormindo no berço. E aí ele fica pensativo: mas espera aí, que sangue é esse que estava na boca da raposa? No chão da sala, na entrada da casa? Quando ele olha para o chão do quarto do filho, ele vê uma cobra morta. Ou seja, naquele momento, ele percebeu que tinha cometido um grande erro, que foi matar a raposa, sem antes ter visto o que realmente tinha acontecido. Então ele chorou muito pela morte da sua amiga, a raposa. Baseado nessa história, eu quero trazer aqui 3 pontos da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, para que possamos aplicar em nossa vida. Primeiro, viés de confirmação. Nesse ponto, o viés de confirmação seria que, dentro do coração e da mente do lenhador, os vizinhos dizendo todos os dias: olha, a raposa vai matar o seu filho, olha, você está correndo um grande risco, cuidado com aquele animal. Isso trouxe para o coração e para a mente daquele lenhador que isso realmente poderia acontecer. E quando a raposa apareceu na frente dele, ele, ao invés de ver o que realmente estava acontecendo, ele tomou a iniciativa de matar aquele animal, porque a semente de que aquele animal era mau, que aquele animal era cruel e queria matar o seu filho, já tinha sido plantada. Cuidado com as sementes, as palavras do externo, que pode prejudicar a sua vida. Quantas vezes a gente não deduz ou interpreta situações da nossa vida porque terceiro nos disse? Quantas vezes a gente interpreta a nossa vida ou as situações dela porque terceiro nos disseram que era de determinado jeito? E a gente depois acabou se frustrando porque pensamos de um viés, não nosso, mas de um viés de outro. Cuidado com isso. Segundo, nessa história a gente percebe que havia uma distorção cognitiva.
O lenhador, ao invés de pensar primeiro, ele tomou atitude e já matou o animal. As emoções foram mais afloradas do que a razão. A realidade não era exatamente o que ele pensava. E por deixar as emoções falarem mais alto, ele acabou fazendo uma injustiça, matando aquele animal. Cuidado com as injustiças da sua vida. Cuidado, porque às vezes somos injustos por causa das nossas emoções. Estamos com raiva e queremos tomar decisões na vida. Estamos com raízes de amargura, de rancor, e aí queremos tomar decisões que vão prejudicar a nossa vida. Então, esse segundo ponto aqui da TCC, que é a distorção cognitiva, acontece quando a gente deixa as emoções gritarem muito mais alto do que a realidade, do que a razão. Cuidado. E o terceiro é desconfiança ou hipervigilância. Ou seja, é quando eu e você acabamos desconfiando de alguém de uma forma tão excessiva que nos prejudica. A raposa era amigo do lenhador, porém, o que ele percebeu? Que a voz dos vizinhos falando todos os dias que ela poderia matar o seu filho, isso trouxe a ele desconfiança ao ponto de pensar que qualquer hora aquela raposa ia matar o filho dele. Foi nesse momento, quando a raposa deu algum indício que realmente era aquilo, ele tomou uma atitude precipitada. Então, esses são os pontos que eu quero deixar aqui para você. Cuidado. Cuidado com as palavras e vozes do externo, do contexto onde você está, que pode mudar toda a tua percepção da realidade. Segundo, cuidado, não deixando as emoções falarem mais alto do que a razão. E terceiro, cuidado com a desconfiança exacerbada, que faz com que você não confie em ninguém, não acredite em ninguém. Até a próxima, pessoal.